Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E falando sobre um tema que eu gosto muito, que é a psicologia. Eu acho que a psicologia, gente, chegou assim... Psicologia sempre existiu, né? Mas nós estamos num momento do mundo e da vida das pessoas que a psicologia acho que nunca foi tão importante, tão necessária, né? E a gente costuma dizer, olha, cada vez mais existe... Nós estamos batendo um recorde de diagnósticos, por exemplo, de autismo, diagnósticos, aí vai lá para ansiedade, depressão. Tudo bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é aquela coisa do ambiente, a outra, o autismo já tem já vem ali, né, com a pessoa. Mas por que isso? Porque você tem hoje uma identificação, uma forma de avaliar muito maior, até porque a psicologia se posicionou mais. E como não falar de psicologia sem ter aqui como nossa convidada a Isabela Silveira. Obrigada. Eita, isso aí da Psicoclinic. Assim, Isabela, eu vou fazer terapia com você porque eu acho que eu tenho um leve TDAH, sabe? Eu tenho vários problemas com troca de nome e é uma coisa de louco. Mas, assim, o TDAH eu suspeito. Fazendo uma autoanálise, assim, sabe? São várias questões. Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos ao que interessa. Isabela, a psicologia, de fato, assim, ela se tornou necessária. Hoje em dia é necessário. A gente vê aí as doenças do século, né? Ansiedade, depressão e outras coisas. Eu tive a oportunidade de ver um pouco ali do teu conteúdo também. E, assim, muita coisa do que você coloca ali, eu acho, assim, de extrema importância. Até essas questões, por exemplo, do que a nossa mente causa e até o nosso corpo também, né? Que tudo acaba virando... Não tem jeito, nós somos um sistema, né? E como que você enxerga isso com relação a essa evolução da psicologia também? Bom, eu percebo um boom muito grande da psicologia a partir da pandemia, né? Então, antes as pessoas já olhavam para a saúde mental desde antes da pandemia, 2020, mas enxergavam de uma forma diferente. Era mais, para pessoas loucas, ou, eu tenho um transtorno de personalidade, eu vou procurar, porque eu não consigo lidar com meus problemas. Mas, após a pandemia, eu percebi que as pessoas começaram a olhar com mais carinho para a saúde mental. E aí, eles começaram a procurar psicólogos para ser atendido, ou até mesmo psiquiatras. E isso foi aumentando a busca por terapia. Então, eu percebo que após a pandemia, principalmente, esse avanço da psicologia foi muito grande. Mas, assim, de fato, a pandemia, ela trouxe um divisor de águas ali em vários setores, em vários segmentos. A gente vê que as pessoas, assim, teve toda uma tragédia ali de perdas, inclusive, de familiares, mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver que falar, assim, do que surgiu, de repente, de bom, que é até meio horrível falar isso, mas vamos lá, vamos pensar de uma forma mais prática. As pessoas começaram a olhar para elas mesmas, começaram a buscar outros valores novamente após a pandemia. Por que eu te digo isso? O que eu percebi, Sara? A gente veio num momento de distanciamento absurdo. Tipo, antes da pandemia, era tudo, começou a ser muito digital, você começou a perceber as pessoas numa mesa, todo mundo lá com seu celular, não tinha mais conversa, você não tinha mais aquela proximidade. Aí veio a pandemia e pum! É isso que vocês querem? Toma! Né? Então, afastamento, vamos afastar de vez. Quando isso acabou, parece que as pessoas começaram a enxergar de uma outra forma. Vou me cuidar mais, vou procurar fazer uma atividade física, vou cuidar da minha saúde mental. E aí, assim, aí tem duas vertentes, né? Porque você tem aquela questão do cuidado com a saúde mental, porque as pessoas começaram a ter mais problemas, e outros porque começaram a entender a necessidade e a importância da terapia. Terapia nunca foi tão falada da importância da terapia, não é? Sim, sim. E assim, como as pessoas olham com mais carinho para isso hoje, elas se preocupam mais também. Então, às vezes, a pessoa ela já tinha um diagnóstico antes, não procurou ajuda, não procurou terapia nem nada. E aí, ela vindo para o consultório, tendo esse atendimento, ela entende o diagnóstico dela. E aí, começa a tratar isso. Isso é muito interessante. E dentro da clínica, na minha clínica pelo menos, a maior demanda de atendimento é de problemas familiares, problemas de relacionamento e autoestima. Muita, muita, muita autoestima. Então, às vezes a pessoa ela chega com um tipo de queixa, que a gente chama, porque primeiro entra com uma queixa e depois essa queixa vira uma demanda. Quem determina o que é a demanda é o psicólogo, né? Porque, por exemplo, o paciente vem falando, eu tenho TDAH.
Aí a gente vai investigar, vai ver, na verdade, não é TDAH. É um problema familiar, é uma questão de autoestima. Então eu acho que eu não tenho TDAH. Na verdade, pode não estar relacionado a isso, né? Então, às vezes, o paciente ele vem com uma ideia do que ele tem, só que durante a terapia a gente descobre que, na verdade, não é aquilo. E isso é muito bom também, porque a terapia ela faz você se encontrar, você ter esse autoconhecimento. E assim, essa coisa da pessoa, ela vem com uma ideia do que ela tem, isso muito por conta da internet também? Muito. Muito, muito, Que, muito. tipo, você vê aí uma série de posts, esse negócio, mesmo eu falando aqui, brincando até, viu, gente? Eu tenho TDAH, é por quê? Porque eu vou ver posts na internet que falam de coisas que eu faço. Então, você começa a se autodiagnosticar. E aí você vê, agora, vamos lá, você falou dessa questão da família, conflito, e a parte também da estética, eu digo assim, da pessoa, você me fugiu agora que você falou também, autoestima. Autoestima. E a autoestima hoje também é um problema. E aqui a psicologia tem que tratar muito. Porque a sua própria sociedade te impõe padrões. Que qualquer coisinha, se você está fora do padrão, você começa a ter um problema de autoestima, você começa a não se aceitar. E isso desenvolve uma série de outros fatores, né? Como, tipo, bulimia, problemas que vão sendo físicos, né? Anorexia, tipo, quando se trata com um pouco mais de peso, mas também outros, né? Com relação à questão da autoestima. Sim, hoje, na verdade, com o avanço da internet, de novo isso, né? Com o avanço da internet, as pessoas realmente começaram a se comparar e começaram a pensar, eu tenho que entrar num padrão. Então, eu tenho que ser de determinada forma, pertencer a determinado grupo, pensar de determinado jeito. E as pessoas foram vendo que, na verdade, isso não cabe a todos. Cada pessoa tem que ser individual. Então, muitas questões de autoestima é por comparação. As pessoas se comparam muito com outras. E na clínica, eu atendo muita demanda disso. Eu me comparo porque a pessoa é mais inteligente do que eu, me comparo porque ela é mais arrumada do que eu, me comparo porque ela tem mais dinheiro do que eu. E vai indo em vários níveis. E aí, a psicologia e a psicóloga tem que ir quebrando isso dentro da mente do paciente para que ele entenda que ele é um ser individual e que ele não precisa ficar se comparando dessa forma. Então, é um trabalho muito difícil, né, de conseguir mudar essa mentalidade, mas quando a gente vê o resultado, isso é muito gratificante. Eu acho que eu trabalho essa dificuldade, até eu entendo mais ou menos o que você está falando, é porque, assim, a pessoa, ela se enxergar, ela vê que ela não precisa seguir um padrão, quando o mundo te impõe aquele padrão, é complicado. Porque você coloca lá, e assim, você sabe, eu vou até te contar uma coisa rapidinho, eu estava conversando com uma dentista hoje, e a gente falando sobre essa questão, por exemplo, das lentes e tal, que hoje em dia todo mundo tem, e assim, e para o pessoal da ortodontia, né, o que acontece? Eu até perguntei isso, ela falou, não, isso é verdade. Tipo, às vezes um probleminha que não era um problema, que a pessoa, tinha um dentinho ali que estava um pouquinho fora, mas que não precisa de tratamento, não vai ter um problema na sua mastigação, nem nada. Hoje, aquele paciente, ele fica enlouquecido, porque ele está fora de um padrão, e aí ele quer fazer, de repente, outros procedimentos, porque se criou, né, uma moda, uma estrutura de que você precisa ter aquela dentição. E aí veio as resinas, isso tudo, e possibilita, então todo mundo quer. O psicólogo, ele abrange tudo isso, porque ele vai tratar desde o cara que tá querendo o dente perfeito e tá com problema com o dentista dele, Sim. mas com aquele que vai na academia e olha pra coleguinha do lado e começa a se sentir super depressivo porque não tá com o mesmo corpo, ou aquele que no ambiente de trabalho tá se sentindo super depressivo porque ele não se acha capaz, e o não se achar capaz faz com que ele não consiga, não é? Eu acho que a demanda que vocês têm no ramo da psicologia é imensa, porque você tem que identificar tudo isso. Não? Loucura isso, gente. Loucura. Não é loucura, é tratável. É terapia, vamos fazer terapia. Ai, nossa, Isabela, mas assim, vamos lá, nós temos a questão da autoestima, essa questão você colocou também das relações, né? De família, de casais, também tem aumentado? Você acha que também aumentou esses problemas depois da pandemia? Olha, posso te dizer que sim, mas a questão da autoestima é muito maior. Tá. Por conta da internet. Mas problemas familiares, a maioria das pessoas tem, né? Então, problemas familiares, problemas de relacionamento, ou até mesmo problema de relacionamento consigo mesmo. Então, o que eu costumo fazer?
Quando o paciente vem, a gente costuma entender toda a história dele. Então, eu não foco somente no diagnóstico ou somente em determinado problema que ele está me apresentando. A gente tenta entender o paciente como um todo. Então, como que foi o passado dele, como que é a rotina dele, como que é o trabalho, as relações, a família, o relacionamento, como que ele lida com as frustrações na vida dele, como ele se enxerga. Então, a gente entra em vários aspectos, não somente no diagnóstico ou somente na autoestima. É legal entender toda a história do paciente para o tratamento conseguir andar, né? Para o tratamento fluir. Até para você poder identificar onde, de repente, onde começou, porque tem isso também. Isso. De algum problema, por exemplo, dentro da psicologia, algum problema que a pessoa apresente, ter iniciado de algum ponto da vida dela, que consegue, de repente, trabalhar? Sim, muitas vezes sim. Dentro da abordagem que eu uso, porque na psicologia existem várias abordagens, né? E aí o psicólogo, ele determina qual abordagem ele vai seguir, uma determinada ou várias. Hoje em dia, a gente usa muito várias. Então, assim, eu uso a psicanálise, mas em alguns pacientes eu preciso usar uma outra abordagem, por exemplo, a TCC. E aí a gente vai de acordo com o que o paciente apresenta, a demanda dele. E aí, dentro dessas abordagens, elas são completamente diferentes. Por exemplo, a psicanálise, ela foca no seu passado, em tudo que eu falei, no seu passado, no seu presente, nas suas relações, no seu convívio, na sua vida, em tudo. Uma abordagem, por exemplo, a TCC, ela foca no aqui e no agora. Então, você está com um determinado problema, a gente vai resolver esse problema. Ela é muito interessante para, por exemplo, um paciente com TOC, a gente tratar com a TCC. Na psicanálise, a gente fala que a psicanálise é mais para o autoconhecimento. Então, o paciente, ele toma noção da história dele num geral. Desde da infância, a gente entra muito em infância, relações, até a vida dele atual. Para ele tomar conta, eu sou essa pessoa, então, interessante. O que eu vou fazer daqui para frente? Então, dentro da psicologia, existem mais outras abordagens, né? Mas as mais conhecidas são essas. Psicanálise e a TCC. E aí, com isso, a gente trabalhando dessa forma, o paciente vai melhorando e ele vai percebendo isso e ele vai trazendo um retorno. Então, isso também é muito bom. Ou seja, dentro da sua clínica, até pelo que eu estou entendendo, você utiliza todas essas abordagens, mas de que forma? Para poder identificar aquilo que melhor se enquadra ao problema que o paciente tem. Exatamente. Por que eu estou te falando isso? Porque do pouco que eu busquei, né, entender sobre a psicologia, eu percebi o seguinte, que tem, dentro dessas abordagens, tem clínica que só trabalha de uma abordagem. Tem outra que só trabalha outra abordagem. E talvez até por isso que às vezes o paciente vá numa terapia que trabalha com uma abordagem X, que não é, às vezes, aquela adequada para ele, e aí ele não consegue lidar com a terapia e ele desiste. Isso. E aí ele cria até, de repente, um trauma com relação à terapia, porque ele acha que não teve resultado nenhum. Seria mais ou menos isso. É exatamente isso, acontece muito, viu? Vem muito paciente pra mim falando, eu fui em determinada abordagem e não me adaptei, vamos tentar nessa. E aí eu explico pra ele, olha, eu gosto da linha da psicanálise, porém a gente pode usar outras abordagens, o importante é que você melhore, é que eu consiga te ajudar. É o resultado, né? É o resultado, exatamente. Porque, assim, pensando da forma que você está falando, tipo, se o psicólogo estuda e tem a capacidade, claro que você vai, aquela coisa de você vai ver qual que se identifica mais, mas se você tem o conhecimento sobre todas as formas de abordar um determinado problema para tratar um determinado paciente, por que não adequar isso? Porque, de fato, o que importa é o resultado, que vai dar o resultado prático para ele, se ele vai ter uma melhora ou não. Esse é o objetivo, eu acho que de qualquer profissional da saúde, principalmente da psicologia nos dias de hoje. Né? Então é muito interessante a forma com que você trabalha na sua clínica, essa forma de poder orbitar ali buscando um resultado. Agora, saindo um pouco disso daí, deixa eu até te fazer uma pergunta, que eu adoro esse assunto. Tá. Mas olha lá, a gente tem essas questões, a gente fala muito da psicologia e ultimamente se fala muito em algumas questões. Tipo, nunca se falou tanto em borderline, nunca se falou tanto em narcisismo. Essas questões, a pessoa nasce mesmo com isso? Isso já é inato? Tá, vamos lá. Isso é curiosidade minha, tô fazendo uma consulta já aqui. Na verdade, os transtornos, a pessoa, ela pode ou não nascer, tá? Mas o transtorno, ele só vai ser identificado conforme ela for crescendo. Uma criança autista, por exemplo, a gente consegue identificar os sinais de autismo a partir de 2 anos. Um borderline, que é um outro tipo de transtorno, é a partir mais ou menos da pré-adolescência até a adolescência. Então, não é que a pessoa exatamente nasce, ela tem uma predisposição a desenvolver.
E aí isso entra 50% da genética e 50% do ambiente que ela está inserida. Outro ponto muito importante é que a gravidez também pode fazer com que a criança nasça com algum tipo de doença. Ah, é? Sim, Mas o que, tipo, o que você passa na gravidez ou alguma sim. questão física? O que você passa na gravidez, a forma que você enxerga essa gravidez, se você rejeitou Tá. ou não, o parto, várias coisas podem interferir no desenvolvimento da criança e fazer com que ela venha, por exemplo, com autismo ou não. Nossa, gente, isso aí pra mim é novidade. Porque, assim, a gente escuta muitos antigos falarem isso, né? A questão em relação à gravidez, tipo, você não pode passar estresse. Não, isso não faz bem. Os mais antigos falam muito nisso, mas a gente não dá tanta importância. Ou a gente, no nosso mundo moderno, você pensa, imagina, tá ali protegido, tá sendo gerado. Uhum. E de fato, então, tem isso mesmo. Isso acontece. Acontece. Acontece bastante com o autismo, né? A criança desenvolver o autismo. Porém, ela tem que ter 50% de chances genética de Tipo, desenvolver. é o que você falou, predisposição 50%, 50% Isso. o ambiente, que pode ser um ambiente uterino ainda. Pode ser o ambiente uterino e as primeiras relações dela também são muito importantes. Com o pai, com a mãe, com os familiares, se ela se sentiu rejeitada ou não. Tá. São muitos aspectos. Não, e essa questão, por exemplo, a rejeição em si, eu acho que é um dos fatores que mais causam transtornos na vida adulta, né? Tipo, a gente vê muito isso. Eu gosto muito de assistir filme, né? E aí eu vejo muito assim, eu gostava muito daqueles negócios, CSI e tal. Eu adoro. Enfim, e sempre quando eles falam, por exemplo, do psicopata, do narcisista, das pessoas que têm transtornos mesmo, que levam a cometer até atos, né, ruins ali, sempre tem um pé na rejeição ou um trauma de infância. Mas aí que tá, depois que desenvolve, é possível você conseguir retomar isso, você conseguir corrigir, porque uma coisa é você fazer terapia, beleza, você faz terapia, você vai curar, você tem lá problemas de depressão, você tem problemas de ansiedade, aí você vai ter que ir lá ver qual que é a melhor abordagem para poder dar um resultado para aquela pessoa, para que ela consiga se enxergar, para que ela consiga corrigir aquilo e sair daquele problema, né? Mas, a gente falando, por exemplo, desses problemas mais graves, né? A pessoa consegue se recuperar? Tem como você curar, por exemplo, um narcisista patológico, alguma coisa nesse sentido também? Na verdade, o que acontece? Um transtorno de personalidade é uma estrutura de personalidade. Então, se a estrutura já está formada, a gente não consegue mudar. Tá. A gente consegue tratar. Então, eu não consigo te falar que tem cura. Na verdade, não tem cura, tem tratamento. Tá. Isso inclui todos os transtornos. Autismo, transtorno borderline, bipolaridade, transtorno antissocial, vários transtornos que existem, a gente consegue tratar. Mas a pessoa ser curada, não, porque isso está na estrutura da personalidade dela. Entendi. Por isso que falo assim, por exemplo, o psicopata não tem sentimento. Ele criou aquilo de não conseguir desenvolver sentimentos, então está na personalidade dele. Por mais que você consiga tratar determinadas coisas, não vai mudar porque ele não tem essa referência de sentimento. Isso, ele desenvolveu o cérebro dele dessa forma. Então, mesmo que ele faça anos de terapia, ele não vai conseguir mudar a forma que ele enxerga. Ele vai conseguir tratar isso, mas mudar 100% não. E você sabe que essa questão da terapia, todo mundo fala, né? Todo mundo precisa fazer terapia uma vez na vida. Em todo lugar que você chega para conversar, as pessoas falam muito nisso. Você precisa fazer terapia. Terapia é bom para todo mundo. Porque a nossa vida cotidiana é estressante. E a terapia, eu acho que consegue também dar uma melhorada nisso, na forma com que você se enxerga, mas a forma com que você lidar com o outro, né? E, assim, existe uma forma, por exemplo, da questão da terapia preventiva, né? Como que pode se desenvolver isso? Enfim, porque eu não vejo por exemplo, nenhum tipo de programa político, de nada... incentivando a existência de uma terapia. Gente, vamos oferecer terapia ali porque é legal, as pessoas vão ficar melhor, vão começar a desenvolver melhor, vão trabalhar melhor e vão ter um mundo melhor. Como que isso funciona? Você não acha que, de repente, falta um pouco de incentivo para que as pessoas possam começar a fazer terapia, mas como uma habitualidade, uma coisa mais preventiva?
Acredito que sim, mas o que eu percebo? Como é algo muito novo, a sociedade ainda não tomou conta disso. Tá. Muitas pessoas tomaram de que é importante fazer terapia, mas... Porque tá crescendo Porque muito, tá né? crescendo. É algo novo, eu tô falando depois da pandemia, Sim, né? sim. Claro, já existe há muitos anos. Porém, depois da pandemia, o boom foi muito maior. A internet só fala de terapia, só fala de psicologia e de transtorno e tudo mais. Então, com essa visão diferente da sociedade, isso está aumentando. E tem programas, por exemplo, o CAPES, que é um núcleo de atendimento social de graça do SUS, que a pessoa pode ir lá e ser atendido de graça. Então, é mais para pessoas com dependência química, dependência... Ou seja, quando já tem um problema, né? Isso, quando já tem um problema. Porém, seria muito interessante, sim, se o acesso à psicologia fosse muito melhor e isso fosse muito mais divulgado pelo governo, por exemplo, por pessoas maiores do que só na internet ali. É porque fica muito restrito só a internet. Eu acho que Isso. falta um incentivo mesmo para essa questão da terapia. As pessoas começarem... Porque assim, gente, não tem como a gente fugir disso. Hoje nós vivemos num mundo onde a gente é direcionado para as coisas. As coisas não são apresentadas e é meio que imposto. Ah, esse é o padrão X, esse é o padrão Y. Então todo mundo vive numa bolha que uma hora aquilo ali estoura. Né? E aí, como você prevenir isso de alguma forma que não vai te causar um transtorno? Poxa, a gente vê aí situações até de pessoas que vivem muito bem, de repente fazer uma loucura. Conte como é que identifica isso? Como é que você consegue identificar se você não tem um acompanhamento? De repente, até eu digo assim, nas escolas, porque, eu gosto muito de falar, você percebe, né? Mas é tipo... Por mais que a sua área seja psicologia clínica, mas você conhece muito. E eu vejo assim, você consegue orbitar em todas essas abordagens e saber identificar. Por isso que eu estou te fazendo essas perguntas diretamente. Não seria interessante, de repente, até o uso da psicologia mais nas escolas, mas não só aquele psicólogo que vai lá analisar o seu filho se ele está tendo um comportamento X ou Y, mas de ensinar mesmo como lidar com o próximo, com a sociedade. O que está faltando isso? Porque a gente vê que cada vez mais as pessoas estão tendo problemas. E assim, por mais que a psicologia esteja crescendo e tenham profissionais, tem a sua clínica, você como profissional, enfim, mas falta muito ainda. Por conta da demanda. A demanda está enorme. Sim, né? falta muito mesmo. E nas escolas tem o psicólogo infantil que atende determinada. Na verdade, ele não atende, ele não faz atendimento clínico. O psicólogo infantil, ele faz uma avaliação da criança para ver se ele tem algum transtorno e ele encaminha para a psicopedagoga. Tá. Então, o psicólogo clínico, ele é mais para fazer uma anamnese, digamos assim, das crianças, para fazer o encaminhamento. Mas seria muito interessante se nas escolas, tem algumas que tem, mas deveria ser uma regra, todas terem o psicólogo que dá palestra, que explica as coisas, o que tem que fazer, como cuidar da saúde mental, seria muito interessante. Porque você começa a prever, né? Prever não, né? Prevenir problemas futuros. Sim, com Que certeza. podem estar ali eminentes e vai deixando passar, né? Eu tive algumas situações que eu percebi, que eu acompanhei, dessa parte dos transtornos alimentares também, que tem muito a ver com o que você estava falando enfim, da vaidade, do você olhar para si mesmo, enfim. Mas os transtornos alimentares eu vi que cresceu muito também. Eu pude acompanhar isso de perto, tá? Até com familiar mesmo, coisa gravíssima. O que é a pessoa, às vezes, está se olhando, está se enxergando, você está um osso total e a pessoa não conseguir enxergar aquilo. E eu acho que a psicologia, mesmo na terapia, e nessa ocasião, foi indicado terapia, tal. Legal, mas mesmo a terapia, eu vejo que há uma dificuldade daquele ser que está ali passando por uma bulimia, um negócio assim, de conseguir assumir, de conseguir se enxergar, que é fora do normal. Então, você falar de questões mentais aí é tão amplo que é difícil. Dentro dessa questão de problemas alimentares, a pessoa ela desenvolve uma compulsão, né? Então, uma compulsão seria ou se alimentar muito ou não se alimentar nada. E aí essa compulsão ela tem que ser tratada, porque a pessoa ela não se enxerga como ela deveria, ela se enxerga de uma outra forma. E aí, como ela está doente, ela tem que tratar essa compulsão. Por isso que ela não enxerga que, por exemplo, está muito magra, ela não enxerga muito magra, ela acha que tem que emagrecer mais, porque ela está alimentando uma compulsão na cabeça dela. E deixa eu te perguntar, Isabela, quem quiser ali fazer uma terapia contigo, qualquer tipo de problema dá para você conseguir analisar, e abordar isso aí também, esses problemas psicológicos como um todo? Tá.
Dentro da clínica, eu não atendo algumas demandas. O que acontece? Se a gente não determina as demandas que atende, Tá. vem de tudo um pouco e aí você não É. consegue direcionar muito, né? Então, assim, na psicologia clínica, existem vários profissionais. Então, tem o clínico infantil, Tá. tem a psicóloga clínica que atende só adulto, tem psicólogo clínico que só atende idoso. Então, depende muito. Lá na minha clínica, eu atendo adultos, homem ou mulher, independente do sexo. E demandas, por exemplo, luto, baixa autoestima, depressão, ansiedade, burnout, nossa, são muitas. Transtorno de personalidade, alimentação, problemas familiares, problemas amorosos. Então, eu atendo várias demandas. O que eu não atendo? Dependentes químicos, eu não atendo crianças, eu não atendo pessoas com transtornos maiores, então demência, autismo. Tá. Então, essas demandas eu não atendo. Ou seja, na realidade, o teu foco mesmo é a terapia. Porque assim, você fala demandas maiores, autismos, esse tipo de coisa, já é aquela coisa que do problema mesmo que já nasce, tudo que tem que ter um tratamento até clínico, né? Não digo clínico, psiquiátrico, né? De medicação, esse tipo de coisa. Tudo que envolve a terapia efetiva ali, você consegue estar dando atendimento, tirando a questão da criança, né? Isso, tirando a criança e esses outros transtornos que eu falei, mas eu atendo diversos tipos de demanda. E o que mais aparece? Olha, aparece muita baixa autoestima, muito. Você sabe que ela falou tantas vezes baixa autoestima e várias vezes eu fiquei me pegando aqui que, nossa, me fugiu. Deve ser o tal do TDAH, né? A gente vai investigar depois se é. Então, muita baixa autoestima e problemas familiares, amorosos. Às vezes também tem alguns pacientes que têm problema de personalidade, que tem que tratar de uma outra forma. Também tem muito toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E acho que só. Só não, né? Tem muito mais. Só, né? Tem Fora muito mais. Desses aí tem as suas subdivisões ali. Sim. Também. E o que te levou a isso? A escolher a psicologia? Na verdade, eu sempre tive certeza do que eu queria. Isso é uma das coisas que eu mais tive certeza. Eu quero fazer psicologia. Antes eu entrei pra faculdade, tava gostando, tudo ok, só que eu era de outra área, eu era do RH. Então, no RH eu fazia recrutamento e seleção para fundo de investimentos, para o pessoal, outro tipo de área. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu falei, vou migrar. E aí, eu saí do RH e entrei pra psicologia. Nisso, eu entrando pra psicologia, eu fui pensar, né? Beleza, eu vou atender psicóloga Isabela, ou eu vou abrir uma clínica? Aí, a gente fez todo um estudo. E o melhor foi abrir a clínica mesmo. E aí, com a clínica, dá para atender diversas demandas. E mais pra frente, eu também quero contratar profissionais. Por exemplo, um psicólogo infantil, uma neuropsicóloga. Ampliar, né, isso. Trazer um psiquiatra. Então, a ideia é essa. Eu me identifiquei muito com a psicologia. Me identifico ainda. Quero melhorar, aumentar a clínica, com certeza. E seguir nessa área. Não me arrependo de ter trocado. Não, gente, é um barato. Eu acho que a psicologia aí é fantástica de se estudar, de se buscar, e que todo mundo tem que fazer terapia mesmo. Eu vou para esse caminho, vou lá fazer uma visita lá para Isabela. Faz, você vai gostar. Muito necessário aqui, porque não, a minha vida é um estresse total. Se eu te contar que você chora, amiga, você não tá entendendo. Uma loucura. Mas, Isabela, olha, parabéns, viu? Acho que é isso mesmo, a psicologia tá crescendo. E é importante esse crescimento da psicologia porque a gente precisa. Não, todo mundo precisa, eu preciso, e todo mundo precisa e tem que começar a fazer a terapia. Às vezes a gente acha que você não tem problema nenhum, mas você precisa olhar um pouco para si, precisa entender o que está acontecendo, por que você tem determinado tipo de pensamento, né? E é importantíssimo. Eu acho que os psicólogos aí têm que estar cada vez mais em ascensão. Sim, com tá certeza. Bom? Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter vindo. Adorei o papo. Isso aí, gente. E é isso, galera. Vamos terminando por aqui com o nosso Resenha Corporativa de hoje. Se inscrevam aí no nosso canal. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. E entra lá nas redes sociais. Vai lá seguir a Isabela também. Passou tudo aí na telinha. Beijo a todos. Tchau.